aí pessoal, beleza? Luan 3DR na área, bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. E eu disse que eu tinha uma surpresa para essa cena aqui que a gente renderizou do zero. Se você não sabe do que eu tô falando, eu vou deixar aqui no card a série de vídeo que a gente fez renderizando essa cena, desde a modelagem até a entrega final da cena. Está bem completa, eu recomendo que você assista. E nessa série de vídeo eu mencionei que eu teria uma surpresa para essa cena. E tá aqui a surpresa, a gente vai aprender como animar no Blender. Nesse primeiro vídeo a gente vai abordar conceitos básicos da animação, como que você anima objetos, e no segundo vídeo a gente vai realmente animar a nossa renderização. A nossa animação dessa cena vai ser muito mais focada na parte de movimentação de câmera e também de corte de câmera. Já nesse primeiro vídeo a gente vai abordar o assunto animação de uma forma muito mais ampla e de uma forma mais básica, justamente para você aprender os princípios básicos da animação. Mas não se engane, esses princípios são de extrema importância, já que com a base você consegue construir um conhecimento complexo e também mais consistente. Uma animação nada mais é do que uma sequência de imagens com leves variações que dá a impressão de movimento. O movimento não existe, é somente uma impressão. O movimento que a gente pode dizer real é o que a gente consegue ver na vida real. Se você movimentar a sua mão, você está movimentando. Mas na animação isso não acontece, são só frames seguidos, passados de forma rápida, com leves variações que dão essa impressão desse movimento. Podemos dizer que essa ideia de animação veio lá em 1832 com Joseph Plateau. Ele criou um instrumento chamado de fenasquistoscópio, que era basicamente um círculo com vários desenhos, com leves variações, que se girada de forma rápida, concentrando apenas em uma parte do desenho, você teria a impressão que esse desenho estaria em movimento. E daí veio as ideias das primeiras animações. As primeiras animações você vai ver que elas são feitas à mão. Cada frame é desenhado comparando com o anterior, justamente para ter essa leve variação, e depois você tiraria uma fotografia e juntaria tudo e passaria de forma rápida. Assim a gente constrói a animação. E o vídeo é basicamente isso também. Quando você pega o seu celular e vai gravar um vídeo, você tecnicamente está tirando várias fotos. O vídeo ele tem chamado o frame rate. O que seria esse frame rate? O frame rate é a quantidade de frames que você vai ter em um intervalo de 1 segundo. Geralmente no cinema a gente utiliza 24 frames. Isso quer dizer que em 1 segundo de filme existe 24 imagens gerando aquela sensação de movimento. Se você colocar essa mesma configuração no seu celular de 24 frames por segundo, o que vai acontecer é que o seu celular a cada segundo tirou 24 fotos e passadas em sequências você tem aí o vídeo. E a principal característica nessa diferença do frame rate vai ser nessa impressão de movimento e também no motion blur. Quando você está assistindo o filme, escolheu-se 24 frames por segundo, primeiro porque era o mais barato. Antigamente se rodava filme em película e era extremamente caro, e também se argumenta dizendo que tem o motion blur mais próximo do real, mais próximo do que a gente veria a olho nu. Isso pode ser verdade porque já teve tentativas de rodar filme em 60 frames, em mais frames, e as pessoas acharam estranho, acharam a movimentação estranha. Isso por conta de que esse frame é feito mais rápido, e como ele é feito mais rápido, ele não tem tempo de gerar esse borrão de movimento, porque o borrão de movimento nada mais é do que você registrar o objeto no ponto A e ele no ponto B. Você precisa desse tempo para registrar essa variação desses dois pontos, assim você tem o motion blur. Se você encurta esse tempo, você só vai captar ele no ponto A, e no ponto B já vai ser outro frame, e assim você acaba com praticamente todo o meu motion blur. Mas na questão de duração de filme não muda nada, porque esse frame rate ele sempre tem a constante 1 segundo, ele sempre vai ser em 1 segundo. 1 segundo vai ter tantos
frames. Não muda esse segundo, só muda a quantidade de frames que você vai encaixar nesse 1 segundo. Por isso, para a duração de um vídeo, para a duração de uma animação, não importa se você faz em 24 frames, 60 frames, 120, 240, o quanto que você conseguir colocar, não importa, a animação vai ter a mesma duração. A única coisa que muda é que com certeza o seu arquivo vai ficar mais pesado. A gente vai fazer a nossa animação em 24 frames por segundo, porque é até mais fácil de renderizar, é próximo do que geralmente a gente utiliza nas redes sociais, que é 30 frames. 60 frames seria exagero, porque a maioria das redes sociais não vai reproduzir 60 frames por segundo, só se você quiser fazer um efeito de slow motion, algum desse tipo, mas a gente consegue fazer isso na animação, então não teria muita justificativa para a gente utilizar 60 frames por segundo, então a gente vai utilizar 24, porque é mais próximo do que geralmente a gente utiliza nas redes sociais e não vai gerar nenhuma estranheza em quem vê a nossa animação. Para começar a animar aqui no Blender, você vai precisar de dois parâmetros principais. O primeiro é uma mudança e o segundo é uma sucessão de eventos no tempo. Um exemplo prático desses dois parâmetros é o seguinte: a gente tem aqui o nosso cubo, vou ativar aqui os meus gizmos, e que modificação a gente pode fazer nesse cubo aqui? A gente pode fazer diversas modificações, desde adicionar modificadores, movimentar o nosso objeto, rotacionar o nosso objeto, escalonar o nosso objeto, e isso seria uma modificação. E uma sucessão de eventos no tempo seria a gente demarcar essas modificações aqui no nosso tempo, e para isso a gente utiliza nossa timeline, que é a nossa linha do tempo. Para que a gente possa fazer essa demarcação de forma mais rápida, isso daqui mudou, a gente apertaria I. Aqui eu já construí um keyframe. Se você quer fazer apenas de um parâmetro, aqui você viu que ele fez a animação tanto da localização, ficou amarela a localização, a rotação e a minha escala. Digamos que eu queira fazer somente a minha localização. Aí eu vou apertar a letra K. Aqui ele vai abrir essa lista com várias opções. A gente não se limita a apenas essas daqui, mas essas são algumas das opções principais, e eu vou clicar aqui em Location, e você viu que só ficou amarelo a minha localização. Agora, se eu movimentar esse cubo, eu vou movimentar aqui no eixo Y e vou até aqui, aí eu também preciso movimentar ela no tempo. Aqui, se eu movimentar no tempo, o meu cubo vai voltar para o lugar. Então eu vou movimentar aqui, eu vou até algum frame aqui, ó, vou até o frame 50, vou movimentar aqui e vou apertar Q Location. Então a gente tem uma modificação e a marcação no tempo. Frame 1 é a posição inicial do nosso cubo e o frame 2 é a posição final. E aqui a gente pode criar vários outros keyframes. Lembrando que dessa forma aqui a gente só está fazendo a localização. Digamos que eu coloque o meu cubo aqui, rotacione, escalono. Se eu apertar K Location, a gente não tem a animação de rotação e nem a animação de escala. Então vou apertar Ctrl Z para desfazer isso daqui. Agora, se a gente quiser fazer essa modificação tanto da rotação, a gente precisa determinar um ponto inicial. O ponto inicial eu vou aqui no frame 50, que é o último frame que a gente adicionou o keyframe. Eu também posso vir aqui nessa aba e apertar I. Também posso vir aqui e apertar N para ativar minha sidebar. Também tem as minhas propriedades, eu posso apertar I e ele vai criar um keyframe desse parâmetro de rotação. Também vou fazer um de escala. Agora eu vou movimentar para outro frame, então vou colocar aqui no frame 90, vou alterar minha localização, minha rotação e também a minha escala. Vou apertar I novamente, que ele já faz os três de uma vez, já marca os três de uma vez, e agora a gente tem a nossa localização somente, porque desse frame aqui continua 0 até esse frame, e daqui a gente também tem a nossa rotação e a nossa escala. E para você apagar esses keyframes é muito fácil, você pode vir na sua própria timeline, se eles estiverem amarela porque estão selecionados, então vou selecionar aqui um keyframe, vou apertar Delete, que ele já deleta aquele frame para mim. Eu também posso pressionar Alt I, ele vai deletar esse frame aqui para mim e todas as configurações que estão nela. Também posso deletar somente um parâmetro aqui, então digamos que eu queira deletar somente
minha escala, eu não quero fazer mais animação na minha escala. Eu posso vir aqui, clicar com o botão auxiliar e Clear Keyframe. Aí ele vai deletar somente o parâmetro da minha escala. Agora eu não tenho mais animação da minha escala. E assim por diante. E digamos que, por exemplo, eu fiz uma rotação aqui, ó. Vou colocar uma rotação bem estranha aqui. Fiz uma rotação, vou apertar I aqui em cima. Então a gente tem uma rotação bem diferente. Digamos que eu queira tirar apenas um eixo dessa animação. Eu posso vir aqui, clicar com o botão auxiliar, escolher o meu eixo. Então digamos que eu queira o eixo Y. Eu não quero a rotação no eixo Y. Vou clicar com o botão auxiliar e vou vir aqui, ó, em Clear Single Keyframe. E ele vai deletar somente o eixo Y. Agora a gente tem a rotação, mas não temos a rotação no eixo Y. Se eu colocar aqui 0, ele vai continuar 0 a animação inteira. E se você quer apagar todos os frames de uma vez, eu posso apertar A, ele vai selecionar todos os frames, aperta Delete e ele apaga todos os frames e a gente já não tem mais nenhum frame aqui. E como eu disse, a animação aqui ela não se limita somente à parte de você ficar movimentando ou rotacionando o objeto. Ela se estende desde simulações, então você vai ter simulações de fluido, simulações de fogo, fumaça, de tecido. Você também pode animar parâmetros, você pode animar quase qualquer parâmetro aqui dentro do Blender. Então se você está adicionando modificador, você pode fazer modificações, animar essas modificações desse modificador. Você pode animar muita coisa aqui dentro. Por exemplo, aqui a gente tem o nosso cubo. Eu vou colocar a cor dele aqui vermelho. Então a gente tem o cubo vermelho. Vou apertar I, você viu que ficou amarelo. Então eu adicionei um keyframe aqui e vou colocar aqui no frame 30. Agora eu vou modificar essa cor, vou colocar azul e vou apertar I novamente. Olha o que vai acontecer. O meu objeto de vermelho, agora ele ficou azul. Agora eu vou aqui para o frame 1 e eu vou animar o meu parâmetro de metallic. Se eu apertar I, agora eu tenho o parâmetro no tempo frame 1, eu tenho o parâmetro metallic 0. Agora eu vou para o frame 30. Agora no frame 30 eu tenho o parâmetro metallic 1. Vou apertar I e ele vai fazer essa variação. Do 1 ele vai aumentando o valor gradualmente até chegar no 30 com o valor 1. Aqui eu adicionei um modificador. O modificador é do tipo Array e eu vou fazer uma animação bem básica aqui. Então a gente tem aqui o nosso objeto vazio e eu associei o deslocamento desse Array a esse objeto vazio. Aqui no frame 1 eu vou modificar a rotação dele. Então eu vou apertar 7 para vir na minha visão do topo. Eu vou mexer somente com a rotação. Eu também posso animar somente um eixo separadamente. Assim fica muito mais fácil e muito mais leve na hora de você trabalhar a posteriori com essa animação. Então eu vou selecionar aqui o meu objeto vazio, vou clicar com o botão auxiliar e vou pedir para ele adicionar um frame com um único eixo. Então eu apertei e só o eixo Z ficou amarelo. Agora vou colocar aqui no frame 30, vou rotacionar isso daqui 45 graus, negativo, e vou novamente no eixo Z, aperto um botão auxiliar e peço para ele fazer um frame apenas com o parâmetro do eixo Z da rotação. Agora se a gente for tocar essa animação, é isso daqui que acontece. Se você tiver algum produto que queira fazer algo mais autoral, queira fazer algo espiral, você também pode fazer isso de forma muito fácil e muito simples. Na sua base a animação é algo simples, mas não é algo fácil. Agora eu vou completar rapidinho essa animação para a gente ver como que a gente visualiza aqui a nossa animação de keyframes. Então eu vou colocar, pronto, agora a gente tem essa animação assim. Como que você vai utilizar a minha timeline? Então aqui tá a timeline. Como a gente viu, a gente tem os FPS, que é o frames por segundo, e você consegue determinar isso aqui no meu output. No meu output você vai ter aqui, ó, frame rate, que é o frame por segundo. Se você observar aqui no canto superior esquerdo, você vai ver aqui o número de FPS. Ele sempre vai tender a ter o número de FPS aqui do meu frame rate. Isso depende muito da animação que você está fazendo. Se for uma animação muito pesada, esses FPS tende a abaixar, eles tendem a ficar mais baixo. Ou se você tem um computador muito fraco, esses FPS também vão tender a ficar mais baixo, vão ficar com frame rate mais baixo. Mas isso é somente na visualização, não vai influenciar em nada na sua animação final, quando você tiver o seu resultado final. Aqui na nossa timeline a gente tem os frames e ele vai até o frame que a gente determinar aqui, e aqui é o frame que você está atualmente, aqui é o frame que a animação vai iniciar e aqui é o frame onde a animação vai terminar. Se eu quiser que a minha animação termine no frame 50, eu posso colocar aqui 50 e ela vai terminar no frame 50. E aqui, sempre
sempre quando você dá play na sua animação, ela vai ser visualizada de forma cíclica. Então, se eu apertar espaço para dar play à minha animação, você vê que ela chega até o final e volta para o frame 1 de novo, sempre mostrando essa animação várias e várias vezes até você apertar play novamente. O espaço é somente um atalho para essa tecla aqui, que é para dar play. Aqui, quando você clica, ela dá o play. E você vê que tem duas, tem uma para o lado direito e um lado esquerdo. Você também pode tocar sua animação de trás para frente. Você clica aqui, ó, a sua animação vai ser tocada de trás para frente. Essa próxima tecla aqui, ela vai pular de keyframe a keyframe. Então a gente tem um intervalo sem keyframe. Desse keyframe aqui, o próximo a gente tá no 50. Se eu clicar aqui, ele já vai pro 50. Se eu clicar novamente, ele não vai para nenhum, porque a gente não tem keyframe aqui. A gente pode regredir, ele vai pro 30 e já pula direto para o 1. E aqui você vai já para o fim da sua animação ou para o começo da sua animação. Se você clicar aqui, ele vai pro final da minha animação e aqui ele vai pro começo. Então, se você não quiser ficar vindo aqui até chegar no 1, se você tá no meio aqui, você pode clicar nessa tecla que ele automaticamente vai para o começo da sua animação. Aqui também tem algo que facilita bastante a visualização desse frame rate. Então, por exemplo, aqui eu tô no frame 1. Quando eu chego no frame 24, é porque eu percorri 1 segundo. Aqui é o mesmo que 1 segundo. Agora no frame 48, a gente tem 2 segundos de animação. E isso depende diretamente do meu frame rate. Se eu tivesse com um frame rate de 60, eu só teria 1 segundo quando eu chegasse no frame 60. Mas se você tiver dificuldade de fazer essa visualização dos segundos, a gente pode vir aqui em View e pedir para ele mostrar os segundos. Então aqui, ó, Show Segundos ou Ctrl T, que ele vai mostrar os segundos. Então se a gente for no frame 24, tá aqui, frame 24, aqui a gente tem 1 segundo. Se a gente for no frame 48, a gente tem exatamente 2 segundos. E assim fica mais fácil de você ver os segundos da sua animação, porque aqui tá em segundos. E no frame 250, a gente tem 10 segundos, que é essa conta que a gente faz. E digamos que você se perdeu aqui, ó. Vou me perder aqui na minha timeline. Eu não sei onde tá meu frame. Agora eu quero mexer com o meu frame. Como que eu faço para achar o meu frame? Basta eu apertar 0 do meu teclado numérico, que ele já vai para o frame que está ativo aqui atualmente. Se eu for pro frame 1, apertar 0, ele já me leva lá para o frame 1. E outras coisas que a gente pode fazer aqui, a gente pode escalonar esses frames aqui. E eu também posso reorganizar. Digamos que agora eu não queira que o meu frame, eu quero que ele fique mais longo ainda. Eu posso selecionar esses 2 frames aqui para a gente ter um espaço entre eles, apertar a tecla G, que eu posso movimentar esses keyframes para onde eu quiser. Eu posso deixar a minha animação mais rápida ou mais devagar. Agora digamos que a primeira parte da animação eu quero que ela termine no frame 50. Agora a gente tem uma animação bem mais lenta. E digamos que eu quero que essa última parte aqui vai lá pro frame 150. Olha como a gente modifica totalmente a nossa animação e a gente não precisa ficar preso a esses parâmetros, porque a gente tem muita flexibilidade aqui. Outra coisa que a gente pode fazer de forma automática, digamos que você tem uma animação inteira e você agora quer deixar por inteira mais lenta, não só algumas partes. Você pode selecionar tudo e o cursor vai ser o seu ponto inicial. Eu vou colocar o cursor aqui em 1. Se eu apertar S, os meus frames vão sofrer um scale. E lembra que seu cursor que vai ser o ponto de origem. Se eu colocar o ponto de origem aqui, você vê, ó, que o ponto de partida do meu scale vai mudar. Vou colocar aqui, ó, vou deixar mais lento e a gente ainda tem a nossa animação mais lenta, mas de forma bem mais interativa. Caso você queira a sua animação de forma completa, mais rápida ou mais lenta, você pode apertar a tecla S para fazer esse scale. E outra coisa que você também pode fazer é duplicar os seus keyframes. Digamos que ele vai para o 30, o 30 tá dessa forma aqui, ele vai para o 50, então muda, e eu quero que ele volte para o estado que ele estava no frame 30. Vou selecionar aqui, já está selecionado, amarelo, vou apertar Shift D, ele duplica aqui o meu frame, vou colocar aqui em 80. Agora o que vai acontecer? Ele vai para aquele primeiro estado, volta e depois ele abaixa novamente e ele volta para os mesmos valores do keyframe 30, porque ele foi duplicado a partir dele. E outra ferramenta muito legal que você pode utilizar para deixar a sua animação mais interativa, vou apagar todos os meus frames aqui, então apaguei, então a gente já não tem mais animação nenhuma. Vou voltar aqui para o 0 e vou ativar o meu Alt Key, que é essa ferramenta aqui. Assim que eu clico nela, ele está ativo. E o que isso vai fazer? Eu vou criar o primeiro frame aqui só para a gente ter um ponto de partida, então vou apertar I, vou colocar no frame
frame 30, vou apertar R, menos 45, e ele já cria o frame automaticamente para mim. Vou colocar aqui no frame 60, vou fazer uma modificação aqui na minha localização e ele automaticamente cria o meu frame. Vou apertar G para colocar esse frame mais para cá, e agora eu vou fazer o contrário. Ele já cria o frame para mim e vou duplicar esse último frame aqui para ele voltar para o estado aqui do frame 30. E aqui a gente já tem a nossa animação. E além disso dele fazer os frames automaticamente para você no estado que ele vai estar, você também pode fazer o seguinte: vou apagar todos os meus frames, vou selecionar o meu objeto vazio e vou fazer modificações neles enquanto eu estou com a animação rodando. Você vai ver o que vai acontecer. Apertei espaço e vou apertar G. Ó, então eu tô fazendo isso daqui, vou fazer a rotação também, a escala e pronto. Apertei espaço novamente. Você viu que ele adicionou um monte de keyframes. Olha o que vai acontecer quando eu adicionar a minha animação. Todos os movimentos que eu fiz, ele adicionou um keyframe automaticamente. E é isso que é legal aqui no meu Alckey. Só lembrando que a navegação aqui da minha timeline não se limita apenas a esses botões aqui não. A gente também tem atalho praticamente para cada um deles. Se eu aperto a seta para a direita, a gente muda de frame. Se eu aperto a seta para cima, a gente vai pular aqui os nossos keyframes. Ele vai para o próximo keyframe mais próximo. Vou colocar aqui, ó. Ele vai pular para o próximo, e se a gente apertar a tecla para baixo, ele também vai para o próximo. E se a gente apertar a tecla para a esquerda, a gente também volta a cada um frame. E se a gente quiser ir lá para o início da nossa animação, a gente pode apertar Shift e a seta para a esquerda, que ele vai lá para o primeiro frame, e Shift, seta para a direita, que a gente vai para o nosso último frame. Aqui eu estou na minha aba de animação. Eu vou trocar essa viewport aqui para uma aba de Graph Editor, que é o nosso editor de gráficos. Vou deixar ele mais ou menos aqui. E eu fiz uma animação bem simples neles aqui, mas só que a gente vai apagar alguns parâmetros que a gente não precisa de todos. Então tá aqui os meus cubos. Se eu pegar o cubo 1, a gente tem uma animação na localização, na rotação e na escala. Eu vou apagar até o X. Eu posso simplesmente selecionar e apagar, que ele vai deixar a minha animação somente no frame X. Ou a gente pode fazer daquela forma lá, que é mais rápido. Mas eu vou fazer aqui porque fazendo em múltiplos objetos, dessa forma aqui seria mais rápido. Todos os objetos agora somente com o eixo X com a animação. Agora a gente pode tocar a nossa animação. Se eu apertar play, a gente vê que é o cubo andando todos alinhados e juntos. Vou voltar aqui para o meu frame 1. Se você observar, a gente tem o gráfico. Esse gráfico, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que o nosso objeto... Vou apertar Ctrl aqui, ó, para deixar o meu gráfico mais horizontal. Você também pode apertar e levar para cima e deixar mais vertical, mas eu quero mais horizontal. A gente percebe que ele começa a ganhar velocidade, ele ganha velocidade, aqui é o pico de velocidade, e ele vai perdendo gradualmente essa velocidade. Isso daqui a gente chama de curva. Se a gente modificar essa curva, a gente pode ter aspectos diferentes na nossa animação. Vou clicar aqui no meu último frame, aqui tá no frame 50, então tá aqui, ó, frame 48. Vou apertar R, a gente pode rotacionar. Então a gente pode fazer várias coisas. A gente pode apertar S para deixar essa curva maior. A gente pode apertar G para mudar o nosso keyframe. Você vê que o meu keyframe também muda aqui. E se você mudar na vertical, você vai estar mudando o valor. Você vê que meu cubo vai além dos outros. Você está mudando o valor aqui em si. E você também pode mexer somente nas pontas. Eu posso vir aqui, ó, mexer nessa ponta aqui específico, mexer nessa outra ponta específico, apertar S somente desse lado, e assim você pode fazer essas modificações da curva. O que eu vou fazer é rotacionar. Vou rotacionar 90 graus. Então vou clicar 90, negativo. Você vê agora que minha curva mudou. Ela não tá mais naquele aspecto que a gente tinha antes, que é mais ou menos esse daqui. O que vai acontecer agora é o seguinte: o meu objeto vai começar bem lento, cada vez mais lento, e quando vai chegar aqui, ele vai ficar super rápido e vai parar bruscamente. Observa o seguinte, olha a diferença da animação. Você viu que ele foi mais lento do que os outros, mas quando chegou no finalzinho, ele foi mais rápido do que os outros e chegou ao mesmo tempo. Então vamos voltar aqui, ó. Se você observar, vou vir aqui, ó, no frame 47, eles ainda não estão no seu ponto final, como você consegue ver aqui, e no 48 todos eles vão estar no ponto final. Então todos eles chegam ao mesmo tempo. E com essas modificações de curva, você consegue dar um dinamismo muito maior para a sua animação. Vou fazer outro exemplo aqui. Vou clicar nesse segundo cubo, vou selecionar aqui, vou crescer essa curva
e também vou crescer a curva de baixo. O que eu estou fazendo é, eu estou acentuando as partes onde esse cubo vai estar mais lento. Ele vai começar mais lento, ainda vai continuar lento, quando ele chegar no meio ele vai ficar super rápido e depois ele vai voltar a ser lento novamente e vai chegar exatamente no mesmo momento do que os outros cubos. Vou selecionar esse terceiro cubo e vou fazer diferente. Em vez da gente fazer isso daqui no final, a gente vai fazer no começo. Vou clicar aqui, vou apertar R, vou digitar menos 90 e agora o que vai acontecer é que ele vai começar super rápido e quando ele chegar aqui ele vai ficar super lento. Vamos voltar aqui para tocar a nossa animação. Então esse daqui, ó, que a gente acabou de fazer, ele ficou super rápido, mas no final ele ficou super lento. Esse segundo aqui, ele vai começar super lento, no meio ele fica super rápido e depois ele fica lento novamente. E assim a gente consegue deixar a nossa animação bem mais dinâmica. Eu também posso fazer aqui o extremo. Eu posso fazer esse daqui assim, menos 90, e o outro também, menos 90. E agora a gente vai ter o contrário dessa animação aqui, ó. Ela começa super lenta, no meio ela fica super rápida e depois ela volta a ser lenta novamente. Esse daqui ele vai começar super rápido, no meio ele vai ser super lento e vai finalizar super rápido. Agora a gente tem isso daqui. E você observa que cada cubo ele vai ter uma velocidade diferente em um determinado ponto da sua animação, mas todos eles vão chegar exatamente no frame 48. Todos eles vão estar com o mesmo valor no frame 48. Observa. E assim a gente consegue deixar a nossa animação mais interessante. Então vou colocar aqui 90 e olha como era mais sem graça. Olha como ela é bem mais sem graça do que os outros. Os outros têm muito mais linguagem. Se você está querendo ter uma linguagem, é muito melhor você trabalhar com as nossas curvas. E você viu aqui que ele tem esse modo da minha curva, que eu posso pegar aqui na base da minha curva e fazer o que eu quiser com a minha curva. Mas não é só desse jeito que a gente pode trabalhar. Vou exemplificar aqui para vocês. Eu vou clicar aqui nesses dois frames, vou apertar a tecla T e ele abre essas opções aqui. Você tem várias outras opções, mas aqui a gente vai se ater somente a essas primeiras aqui. Primeiro a gente tem a contraste e a gente tem a linear. O que seria a linear? Como você consegue ver aqui, ó, mesmo nessa curva aqui que é a mais sem graça, a gente tem uma variação de valor, não é um valor linear. E o que seria esse valor linear? Linear, ele tem muito a ver com linha. Então a gente teria uma linha reta onde os valores seriam progressivos de forma igualitária, sem nenhuma variação. Se eu aperto T e clico em linear, a gente tem essa linha totalmente reta. E a nossa animação vai ter uma velocidade constante e não tem variação entre elas. Se a gente for colocar a nossa animação aqui, ó, vou isolar meus outros objetos só para não confundir. Se a gente for observar, ela já começa rápido, tem essa velocidade constante, não muda de jeito nenhum. Então aqui a gente já tem uma animação linear. Então, se você quiser uma animação mais robotizada, algo desse tipo, você pode utilizar aqui a animação linear e também não serve somente para esse fim, serve para outros fins aí. Além da linear, a gente também tem a contraste. A contraste ela vai ter uma variação brusca, sem intervalos, sem intermediários. Então, ele vai de um número para o outro de forma brusca. Eu vou colocar aqui no frame 1, no frame 48, ele já vai estar no ponto final. Essa é a contraste. E você também pode utilizar, caso você está querendo utilizar valores mais bruscos que muda de forma sem variação nenhuma. Agora a gente vai fazer uma animação super simples e a gente vai utilizar a curva para adicionar linguagem à nossa animação. Primeiro eu quero animar essa caixa caindo, mas eu quero adicionar peso a ela. E eu quero que uma pareça leve e a outra pareça pesada. Então vou voltar aqui para o frame 1, vou apertar I, ele vai selecionar tudo. Vou vir aqui para minha visão. Eu quero que ela caia em 1 segundo, então eu vou para o frame que é responsável por 1 segundo. Ela vai tocar aqui o chão, então tá aqui. Aperto I novamente, então a gente já tem a nossa caixa caindo. Até agora a gente só tem a animação no eixo Z. Agora, menos de 1 segundo, no frame 33, ela vai rotacionar. E ainda continua mais ou menos aqui, ó. Vou rotacionar aqui até chegar a 0. E vou colocar ela mais ou menos na localização que ela estava. Como se ela tivesse rotacionado com pivô aqui. Então vou apertar I. Então a gente já tem a nossa animação assim, ó. Mas aqui a gente precisa fazer algumas modificações porque a caixa está entrando aqui na nossa modelagem. Para ficar mais simples e não ficar tão complexo aqui a gente ter que animar frame a frame, eu vou apertar Ctrl Z, tá aqui Ctrl Z, a gente tem esse frame aqui. Eu vou mudar o pivô da minha caixa. Eu vou apertar Ctrl e ponto, o sinal de ponto para fazer a modificação do meu pivô. Aqui a gente também pode vir aqui na minha aba Tools, que a gente tem origem. Vou ativar meu Snap e vou deixar o meu pivô aqui. Então agora meu pivô
pivô, ele pertence a esse ponto aqui. Vou tirar a minha origem e agora a gente tem a nossa caixa caindo dessa forma aqui. Você viu que ele mudou, então a gente vai fazer essa modificação também, já que os parâmetros estão alinhados para o pivô no centro do meu objeto. Agora no frame 33, a nossa caixa fica com a rotação 0. Pronto. Agora se a gente ver a nossa animação, aqui não tem tanto peso, justamente porque a gente ainda precisa trabalhar com a parte da nossa curva. Primeira coisa que eu vou fazer é limpar aqui as nossas curvas. Todas as curvas que não estão fazendo parte da nossa animação eu vou selecionar, vou apertar Ctrl+, e vou deletar. E aqui a gente só fica com a animação realmente que está fazendo parte. Essa daqui vermelho também não está fazendo parte. Ctrl+, Delete. Essas duas curvas são as únicas que a gente vai precisar trabalhar. A primeira curva que a gente vai trabalhar é nossa curva Z. Então o que vai acontecer? Ele vai ganhar velocidade e vai parar bruscamente quando chegar ao nosso solo. Vou selecionar esse ponto aqui, que é esse frame, vou apertar V e eu quero que ele seja uma curva de forma livre. Aqui a gente tem várias opções. A livre é que cada ponto é independente, então não tem relação nenhum com o outro. Aqui, se a gente for ver, esse não é livre. Se eu rotaciono um ponto e também rotaciono o ponto de forma espelhada, ó, de forma espelhada. Se um vai para baixo, o outro vai para cima. Aqui não. Se um vai para cima, o outro continua no mesmo lugar. E a gente também tem essas outras opções, que é o alinhado, que ele sempre vai ter o mesmo valor de um lado e sempre o mesmo valor do outro. O vector, que também seria semelhante à nossa curva no modo linear. E o clamp, que ele vai tentar fazer essa curva da forma mais suave possível. Então tem essas opções aqui que são extra. Então eu vou clicar aqui nessa ponta, vou apertar R e vir aqui em 90 graus. Então o que vai acontecer é, o meu objeto vai começar a ganhar velocidade e caiu. Pronto. Outra coisa que vai acontecer também é na nossa rotação. Então ele vai começar dessa mesma forma aqui, vai começar de forma lenta e também vai cair de forma brusca. Por isso eu vou selecionar a última parte aqui, vou apertar V, Free, e a gente vai movimentar até ele ficar brusco aqui. Vou apertar 90 e ele fica dessa forma aqui. Então a nossa animação fica desse jeito aqui, ó. Agora eu vou duplicar essa caixa. A gente vai ter exatamente a mesma animação para as duas. Agora o que eu vou tentar fazer com essa outra caixa aqui é deixar a impressão que ela é mais leve. Para isso eu vou mexer também nas minhas curvas. Vou deixar essa curva do jeito que está. Vou vir aqui, ó, ficou muito baixo. Então o que a gente vai fazer é subir ela novamente, como se ela tivesse batido e voltado, e vai bater novamente. Para isso eu vou fazer isso daqui novamente. Não precisa ser tão brusca assim, já que a minha caixa é mais leve. Então, ó, já aqui já tem a diferença, viu que ela pareceu mais leve, e a gente também pode fazer isso daqui na nossa rotação. Aqui a rotação eu vou levantar ela novamente, eu vou precisar criar um novo keyframe, senão a gente não vai ter essa variação. Vou clicar aqui no frame 37, vou fazer apenas um frame aqui na minha rotação, botão auxiliar, clico e adicionar um único frame. Aí aqui a gente já tem também a nossa rotação. Ó, e agora a gente vai comparar as duas caixas. Eu vou colocar esse daqui, ó, para ficar mais no centro, e a gente vai voltar a nossa animação. Vou ver onde é que é o final da minha animação e vou cortar a minha animação aqui. Se a gente for rodar a nossa animação, vou voltar aqui, vou colocar em tela cheia. É isso que a gente tem, ó. A gente deu a impressão que está leve, e o outro a gente deu a impressão que está pesado. E assim a gente vai contribuindo para a linguagem da nossa animação, porque a nossa animação também tem que contar história, tem que contribuir para a contação de história. Lembrando que esse é um assunto muito vasto mesmo. Isso daqui é o básico do básico. Isso aqui é muito simples, muito fácil de fazer, e tem coisas que é extremamente complexa, justamente porque envolve muito outros fatores. Por exemplo, se você for animar uma pessoa, é muito mais difícil, porque você pode cair no vale da estranheza. A gente vê pessoas todo dia e sabe como elas agem. Se você vê qualquer movimentação estranha, isso já vai causar uma estranheza e a animação não vai ser eficaz. E o meu objetivo aqui é somente te dar essa base sobre a animação, para você conseguir fazer algumas coisas e também ter o conhecimento necessário para a nossa segunda aula, que é a gente realmente fazendo a animação da nossa cena. Então é isso, esse foi o seu primeiro vídeo de animação. Não esquece que vai ter o segundo vídeo, onde a gente vai realmente animar a nossa cena, a animação de câmera, troca de câmera, corte,
Tudo isso a gente vai aprender na segunda aula. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou tentar responder o mais breve possível. Se você curte o conteúdo, curte o canal, considere se inscrever, deixe o seu like, ative o sininho, também é importante, e compartilhe esse conteúdo para quem você acha que vai se beneficiar. Isso daqui é até mais importante do que você se inscrever e deixar o seu like. Não esquece de conferir aqui embaixo o link da 3DR Class. Lá a gente tem um conteúdo bem mais avançado na questão de melhoria da sua renderização. Então fica aí a dica e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou!